Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre os invertebrados. Nós vamos ver quais são as características gerais a respeito dos últimos grupos. Vamos lá? Então, para a gente começar, a gente vai trazer a definição aí, primeiro, do que seriam os artrópodes e quem que seriam os equinodermos, que são os invertebrados que faltavam a gente caracterizar. Quando a gente fala dos artrópodes, nós estamos falando dos animais que pertencem ao filo Artrópoda. E eles correspondem a cerca de 80% de todos os animais já descritos. Já quando a gente fala dos equinodermos, é um outro grupo de invertebrados. Nesse caso, nós estamos falando do filo Equinodermata. Esse filo é composto de animais exclusivamente marinhos, como o ouriço do mar, a estrela do mar e também o pepino do mar. Nesse caso, nós estamos falando de seres que são mais restritos a um certo ambiente. Ou seja, quando a gente fala dos artrópodes, trouxe para vocês a informação que corresponde a 80% de todos os animais já descritos. Por que eles ocupam um número muito maior? Porque os artrópodes eles conseguem viver em muito mais ambientes, ao contrário dos equinodermos, por exemplo, que se restringem a um ambiente mais aquático. E um ambiente aquático de água salgada, já que eles são exclusivamente marinhos. E aí, se a gente for comparar também o número de espécies de artrópodes, a gente não está comparando eles só em relação aos demais invertebrados, não. A gente está comparando em relação a todos os animais, independente de ser invertebrado ou não. Ou seja, dentre todos os animais mesmo, o maior que a gente vai ter, o maior número de espécies, vai ser o grupo dos artrópodes. Aí na imagem vocês podem ver alguns representantes desses dois grupos. Seguindo, a gente vai começar aí primeiro focando um pouquinho nas características dos artrópodes, para depois a gente se encaminhar um pouquinho mais para as características dos equinodermos. Quando a gente fala dos artrópodes, como eu já falei para vocês, nós estamos falando do filo Artrópoda. Ou seja, nós estamos falando de animais que têm patas articuladas e que possuem esqueleto externo, nitidamente segmentado, ou seja, visivelmente é bem separado. Nesse caso, nós conseguimos trazer como exemplo para vocês de artrópodes os besouros, borboletas, aranhas, camarão, centopeia e o piolho de cobra também, tá? Esses são alguns exemplos para vocês de artrópodes. E como já foi dito para vocês, no grupo dos artrópodes é onde a gente encontra a maior diversidade entre todos os animais. E os besouros são os mais comuns desse grupo. A gente tem aí, nas imagens agora para vocês, alguns exemplares de insetos. A gente tem aí o grupo dos escorpiões, que faz parte do grupo dos aracnídeos, as lagostas, que fazem parte do grupo dos crustáceos, a lacraia, que faz parte do grupo dos quilópodes, e o piolho de cobra, que já faz parte do grupo dos artrópodes, que a gente chama de diplópodes. Então, esses seriam alguns grupos que a gente vai encontrar dentro dos artrópodes. E aí, outra característica que vale a pena a gente trazer acerca dos artrópodes e que ajuda bastante para que eles tenham uma quantidade tão grande, para que eles tenham um sucesso ecológico, é que eles têm a presença de um esqueleto quitinoso. Só que é um exoesqueleto, como vocês podem ver aí na imagem. Ou seja, é muito comum que nos artrópodes aconteça uma mudança desse exoesqueleto. Esse exoesqueleto, por ser externo, chega um determinado momento que esse artrópode ele pode trocar esse exoesqueleto. Tá? E esse exoesqueleto ele é muito importante para ajudar num desenvolvimento melhor do próprio corpo. E aí uma característica importante sobre essa característica é que esse exoesqueleto ele é composto de quitina. E os artrópodes terrestres, eles possuem ainda um outro tipo de cera que envolve o exoesqueleto. Nesse caso, ambos, e de certa forma, o que eles vão ajudar? Vão ajudar na questão da impermeabilidade. Não vão permitir a entrada de água dentro do corpo. Aí vocês podem ver na imagem mais alguns exemplares de artrópodes. E aí a gente vai ver agora um pouquinho de como que acontece a reprodução desse grupo. A maioria das espécies de artrópodes apresenta a reprodução
sexuada. Lembra que quando eu falo de reprodução sexuada é aquela que envolve a participação de dois organismos. Eu vou ter um organismo com gameta masculino e vou ter um organismo com gameta feminino. E esses gametas vão precisar se encontrar para gerar novos indivíduos. E esse encontro pode ser que seja tanto dentro do corpo, como pode ser fora. Por quê? Porque tem dois tipos de fecundações que a gente pode observar. A fecundação externa, que é fora do corpo, e a fecundação interna, que ela acontece dentro do corpo. E aí, ainda falando sobre a questão da reprodução, o desenvolvimento dos artrópodes pode ser de dois tipos. Nós temos o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. Qual que é a diferença entre eles? Percebam que no direto aí na imagem, vocês estão vendo que do ovo eu passo para a fase de ninfa e de ninfa eu já me torno adulto. Nesse caso, quando eu falo desse desenvolvimento direto, os filhotes eles já nascem semelhantes aos pais, como é o caso de muitos aracnídeos, ou seja, eles não vão passar por metamorfose. Basicamente o que acontece é um crescimento desse indivíduo, mas não há nenhuma mudança radical. Já quando eu falo do desenvolvimento indireto, que é o que ocorre com grande parte dos insetos, o animal que sai do ovo não é igual ao indivíduo adulto, porque nesse caso ele passa por uma metamorfose completa antes de atingir a vida adulta. E o que seria essa metamorfose? Quando a gente fala de metamorfose, é uma mudança total, uma mudança radical. Algumas características podem ser perdidas porque não fazem mais sentido para a vida adulta e outras podem ser adquiridas. Um exemplo clássico de desenvolvimento indireto que a gente pode citar é das borboletas. Elas nascem como lagartas, chega um momento que elas vão entrar no casulo e depois do casulo saem na forma de uma borboleta, contendo asas. Então, na fase inicial, não tem a capacidade de voo. Só na fase adulta que isso vai acontecer, porque tem uma metamorfose total antes de atingir a vida adulta. E a metamorfose, no caso aí, é uma metamorfose completa. Mas nem sempre isso precisa acontecer, porque às vezes a gente tem exemplos de metamorfoses que são incompletas. E aí, finalmente, nós chegamos ao outro grupo. Além dos artrópodes, faltava a gente também caracterizar os equinodermos. Lembra que quando a gente fala dos equinodermos, estamos falando do filo Equinodermata. Nesse caso, estamos falando de animais que só vivem na água salgada, são exclusivamente marinhos, como eu já falei para vocês. E aí, para relembrar quem são os representantes, nós temos o ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar. Todos eles vão possuir um esqueleto interno rico em calcário. E dentre as características gerais, o que a gente pode trazer a respeito desses seres? Durante a fase larval, eles vão ter simetria bilateral, e na fase adulta a simetria é radial. O que isso quer dizer? Durante a fase larval, se ele sofresse um corte bem ao meio, um lado seria espelho do outro. Já na fase adulta, eu não consigo fazer isso somente com corte. Eu preciso que haja simetria radial. Simetria radial já vai ser vários cortes, como se fosse uma pizza em vários pedaços. Nesse caso, é o tipo de simetria que acontece na fase adulta. Os animais equinodermos também vale a gente trazer que tem uma variedade muito grande de formas. É só a gente pensar na estrela do mar e no ouriço, por exemplo. Eles são bem diferentes, mas são do mesmo grupo. E são animais que eles podem viver livres ou eles podem viver isolados, mais retraídos em uma determinada região. E poucas são as espécies também que precisam estar fixas, grudadas em um substrato. E aí um desses exemplos de um que fica fixo, fica aí grudado a um substrato, é o lírio do mar, como vocês podem observar aí na imagem. E aí como é que acontece o sistema circulatório, como é que ele trabalha o sistema circulatório e excretor desses seres? O sistema circulatório dos equinodermos acontece aí através do sistema ambulacrário, que é um sistema bem eficiente. Esse sistema permite a circulação de água dentro do corpo, permite o transporte de substâncias e ajuda também no processo de locomoção desses seres. E aí, ao mesmo tempo que permite a excreção, também auxilia a carregar as substâncias que precisam ser eliminadas do corpo. Então, é um sistema bem eficiente, inclusive se a gente fosse fazer uma comparação com outros invertebrados. Já no sistema respiratório, vale trazer que eles não são seres que possuem a estrutura do pulmão, por exemplo, mas eles vão ter brânquias. E essas brânquias ficam bem perto da boca.
tá? E o sistema ambulacrário, que é esse sistema complexo, como eu falei para vocês, também auxilia no processo respiratório. E aqui, para a gente fechar as características desse grupo, nós temos aí as características do sistema digestório e do processo de reprodução. Quando a gente fala dos equinodermos, eles têm um sistema digestório completo, ou seja, no caso dos equinodermos, eles vão ter uma estrutura para receber o alimento e uma outra estrutura para eliminar aquilo que não foi aproveitado. Por isso que a gente diz que é completo, tem uma abertura de entrada e outra de saída. E há, inclusive, a ocorrência de estômago naquelas espécies de equinodermos que são carnívoros. E sobre o processo de reprodução, a maioria vai apresentar, vão ser seres dioicos, porque eles têm sexos separados, e a reprodução pode ser individual quando é assexuada, não precisa da participação de um outro indivíduo, ou pode ser sexuada quando eu preciso da participação, porque cada um vai carregar um gameta diferente. E a fecundação é um processo que acontece fora do corpo, porque a liberação dos gametas vai acontecer diretamente na água, e é na água que eu vou conseguir ter o sucesso do processo reprodutivo. Aí vocês podem ver, mais uma vez, dois representantes do grupo dos equinodermos. Nós temos aí as estrelas do mar, mais em cima, e essa imagem de baixo nós temos um ouriço do mar. Para a gente seguir agora, nós vamos fazer questões relativas a tudo isso que eu falei para vocês para a gente revisar. A primeira questão que a gente tem é relativa ao primeiro grupo, e ela fala o seguinte: alguns insetos possuem desenvolvimento indireto, apresentando, portanto, uma forma jovem que sofre algumas transformações até chegar à fase adulta. Quando a fase jovem já apresenta alguma semelhança com a adulta, dizemos que o inseto é ametábulo, hemimetábulo, holometábulo ou perimetábulo. Ou seja, isso aí tem relação, né, se vai ser o desenvolvimento direto ou indireto. E aí? Nesse caso, gente, nós estamos falando dos seres que eles são hemimetábulos, ou seja, aqueles que têm um desenvolvimento direto, tá? Aquele que não vai passar por metamorfose, que não vai passar por nenhum tipo de mudança, só vai basicamente ter um crescimento, são os seres que a gente diz que são hemimetábulos. E a próxima questão que a gente tem diz o seguinte: assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo. Nos equinodermatas, que incluem animais exclusivamente, como há um sistema hidrovascular denominado sistema. O corpo é revestido externamente por uma epiderme ciliada sobre a qual situa-se um. Letra A. Qual seriam as melhores palavras para completar, né? Letra A, classe, marinhos, anêmona, flama e endoesqueleto. Letra B, filo, aquáticos, estrela do mar, madrepórico e exoesqueleto. C, classe, aquáticos, anêmona, ambulacrário e exoesqueleto. Ou letra D, filo, marinhos, estrela do mar, ambulacrário e endoesqueleto. E aí, pessoal? Nesse caso, a alternativa mais viável, que se encaixa melhor aí com os espaços vazios, gente, vai ser a letra D. Nos equinodermata, filo que inclui animais exclusivamente marinhos, como a estrela do mar, há um sistema hidrovascular denominado sistema ambulacrário. O corpo é revestido externamente por uma epiderme ciliada, sobre a qual situa-se um endoesqueleto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!